Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou estar passando um pouco dos conceitos da estruturação da carga de dados, tá? Antes de passar para a parte da análise. Eu vi que muita gente tem dúvidas sobre isso, então eu vou falar um pouco aqui de uma forma bem simples, tá? Esse aqui é a parte do script do Click, né? Quando você cria um arquivo, ele automaticamente cria essas variáveis, que são as variáveis de sistema, né? No caso aqui está em português, data, formato brasileiro, né? Do sistema, dias das semanas, meses e anos, tá? Essa aqui é a primeira tela do script. Geralmente a gente não mexe nela, né? Deixa da forma que está, decimal, separador de decimal, separador de milhar, que é o padrão do sistema que você está utilizando. Aí o que acontece? Para fazer a carga de dados, quando você não usa a tela de arrastar e colar, quando você quer fazer aqui via script para dar um tratamento, a gente vai criando seções aqui do lado, tá? Do seu lado esquerdo. Clica aqui no botão de mais, vamos estar criando a primeira seção para imputar os dados. Vou colocar aqui dados, tabela de dados. Aqui, o que a gente faz primeiro? Depois a gente cria as nossas conexões, né? Com os arquivos, que pode ser caminhos de arquivo do computador, ou então algum banco de dados que você queira fazer a ligação. Feita essa conexão, a gente vem aqui para a parte do script. O que a gente faz primeiro? Nesse caso o Yoshida, eu costumo primeiro dar um nome para a tabela. No caso aqui eu baixei uns arquivos de futebol sobre dados de campeonato europeu. Então eu vou colocar aqui campeonato europeu, vai ser o nome da minha tabela. Campeonato europeu. A gente sempre termina o nome de uma tabela com dois pontos, tá? O que vier logo em seguida, o load ou select que vier logo em seguida a esse nome com dois pontos, vai entrar dentro dessa tabela, tá? Campeonato Europeu. Vou vir aqui na minha pasta de exemplo, selecionar um arquivo. Essa aqui, 2017-2018, que já acabou. Aqui eu tenho várias colunas e várias tabelas, né? Aqui eu tenho várias tabelas por coluna. Na primeira, vamos ver o que a gente tem. Tem div E0, temos data, temos time da casa, temos time visitante, FT, FTHG. Eu acredito que seja GoPro. Temos FTag, FTR. Tem algumas outras medições aqui. HTR, HS. Bom, essa aqui é a primeira tabela. Vamos ver o que a gente tem aqui na segunda tabela. Isso aqui é um arquivo de Excel, tá? A gente tem aqui time da casa, div E1, divisão 1. Temos as mesmas colunas, a diferença é que é a divisão 1. Na divisão 0, parece que são os times mais conhecidos. Arsenal, Leicester, Manchester City. Divisão E1 deve ser a segunda divisão e aqui deve ser a terceira divisão. Bradford, Blackpool. Bom, vamos trabalhar com os dados da primeira divisão. Vamos ver o que a gente tem aqui para ir trabalhando de forma simples. Aqui, nossa, a gente tem muitas colunas, muitas referências. Eu vou estar trabalhando aqui com o time da casa e time, a data. E deixa eu ver o que mais. Referência, BH. Bom, vou estar trabalhando com basicamente, vou estar pegando aqui essas colunas aqui e tirando essas demais. Tá, trazer as 5 primeiras para ver como exemplo. 5 não, né? Tem 7. As 7 primeiras colunas para a gente ter como exemplo de como ir estruturando a tabela aos poucos. Essa aqui é a nossa primeira tabela. Eu vou dar a carga de dados para dar uma olhada nela. Vamos ver o que a gente tem. Aqui na parte de análise, eu vou trazer como filtro
só para ver os campos que a gente tem e as variáveis que a gente vai poder estar trabalhando, tá? Então, campos. Vamos trazer todos os campos. Time da casa, data, div, ft, ft, ftr. Ok. Bom, a gente tem aqui os times da casa, os times visitantes, quer dizer, os times da casa. Temos ftag, fth e ad ou h, que pelo que eu vi aqui, esse ad ou h é time da casa, time empate, né, draw, e time visitante vence. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos estar conferindo aqui. Vou estar diminuindo esse filtro e vou estar trazendo conforme tabela. Vamos estar trazendo aqui uma tabela. Tabela. Vamos colocar só time da casa e time visitante. E depois time da casa, time visitante. E depois o resultado, que é esse FTR. Certo? Ok. Aqui a gente tem vitória do time da casa, empate e vitória do visitante. Como é que a gente faz para calcular isso? Vamos supor que você queira transformar isso em números. Eu vou fazer uma pontuação aqui diferente. Tá? Se o time da casa ganhar, como se fosse só para o time da casa, tá? Se o time da casa ganhar, seriam 3 pontos. Se der empate, 2 pontos. Se o time da casa perder, é menos 1 ponto, tá? Como é que a gente faz para criar essa tabela de pontos aqui, para fazer uma ligação com a nossa tabela principal? Eu venho aqui em dados, campeonato europeu. Geralmente, o que acontece? Eu crio uma outra seção chamada apoio. E aqui eu costumo trabalhar todas as tabelas de apoio. Vou estar criando aqui uma tabela de apoio chamada pontos. Essa tabela aqui é que vai somar os meus pontos para a minha tabela principal. No campo análise, dá para ver que eu vou medir pelo FTR. Tá? Então, o nome de ligação com essa tabela também precisa chamar FTR. Tá? A ordem não importa muito. O importante é ter exatamente o mesmo nome com os mesmos padrões para poder fazer a ligação. Então vou estar colocando aqui. Vou dar o meu loading line, né, que são tabelas de apoio que você põe aqui na hora. Loading line. E aqui a gente vai chamar o campo de FTR e o campo de pontos. Tá? Então FTR tem time da casa 3, se empatar é 2, se perder, que é o time visitante, é menos 1. Legal? A gente pode estar colocando isso como pontos. Vamos dar o carregar. Vocês vão ver que a ligação já ocorre automaticamente. Vindo aqui em análise, eu já vou ter o campo pontos. Já vou ter o campo pontos. É só arrastar aqui, incluir pontos. Ó, tá vendo? A ligação já respeitou a colocação que eu fiz. FTR 3, empate 2 e se perder, menos 1. Tá? Essa aqui é uma forma de você incluir campos da tabela de apoio. Deixa eu ver uma outra coisa. Por exemplo, vamos ver aqui na estrutura de dados, visualizador de modelo de dados. Aqui vocês conseguem ver nesse modelo de dados quais são as chaves que estão fazendo ligação, tá? Nessa parte aqui de modelo de dados você pode estar visualizando os dados, como está sendo composta, né? As tags, por exemplo, aqui em pontos. Você vê que tem 3 linhas, são 2 campos, tem uma chave, que é essa aqui, que é a chave que está ligando com essa,
e a visualização dos dados. Se você clicar em Campeonato Europeu, você vê que tem 380 linhas, 7 campos diferentes e um campo que é a chave. Tá bom? Outra coisa, você pode estar fazendo tratamentos ou criando campos diretos. Como é que é isso? Vamos estar voltando aqui para o editor da carga de dados. Suponha que você tenha várias tabelas para carregar e cada tabela sua tem um nome. Como é que eu faço para colocar um nome no meio dessa carga de dados? Você pode estar usando a função FileName. Usando a função FileName, você apelida esse campo com, vou colocar aqui tabela de dados. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome da tabela de dados, o nome do arquivo, né, que você está pegando essa informação. Tá? Sempre que você precisar alterar ou mudar um nome, você usa essa sigla S, que é para você estar apelidando um campo, fazendo algo diferente. Por exemplo, suponha que aqui, esse meu FTR, eu preciso mudar o nome dele para FTC. Algo assim. Eu vou dar a carga de dados. Vocês vão ver, eu mantive a tabela de apoio, porém, quando a gente vem aqui na análise, ele vai duplicar tudo. Não. Cada um dos resultados da tabela de principal, se não tem uma chave de ligação com a tabela de apoio, ele faz uma ligação total, tá? Dá um full join. Ele simplesmente liga todos os campos com todos os campos da tabela de apoio. Nesse caso aqui, triplicou tudo, tá vendo? Caso você precise ligar só alguns campos, vou voltar aqui em dados, só alguns campos que existam na tabela de apoio e todos os campos que existam na tabela de campeonato europeu. Como é que você faz essa ligação? Você pode dar um left join ou um left keep, que é para você manter as tabelas separadas. Tá? Se você usar left join e o nome da tabela que você quer ligar, que é o campeonato europeu, por exemplo, vou estar restaurando aqui o nome ou melhor, vou estar mudando o nome aqui para FTC, que aí vocês já têm a ideia de que precisa ter o nome igual para fazer o chaveamento. Aqui eu vou dar o left join com o campeonato europeu, ou seja, tudo que tiver na tabela campeonato europeu ele vai manter, e da tabela pontos ele só vai dar o join quando existir um campo semelhante na ligação. E esse join aqui quer dizer o que? Ele vai estar unindo as tabelas. Vou dar um carregar dados. Agora vocês vendo aqui na parte de visualização de modelo de dados, percebam que a tabela 2, que é a tabela de apoio, não existe mais. Ó. A parte de pontos ela foi unida à tabela principal. Né? Foi utilizado o join para unir tudo que foi de campo para essa tabela principal. Essa aqui é uma forma de você ir criando tabelas fato, tá? Mas não necessariamente é a melhor. Eu prefiro trabalhar com tabelas separadas. Aí, como é que a gente faz? Vem aqui no editor de dados. Em vez de dar um left join, você pode estar dando um left keep. O left keep é a mesma regra, tá? Para a tabela secundária, ele mantém somente quando tem os campos de ligação. Porém, ele deixa as tabelas separadas no sistema. Tá? Na hora de você selecionar um campo ou pesquisar alguma coisa por tabela, eu acho mais simples, né, de estar vendo. Ó, perceba que ele separou, tá vendo? Agora existe uma tabela pontos. E se a gente vir aqui na análise, só para poder criar, né, só para poder mostrar aquele campo que a gente criou, tabela de dados. Aqui, incluir tabela de dados, e aqui o campo chama FTC. Ó, pronto. Vocês veem que aqui ele já trouxe os pontos de acordo com a regra, e aqui o nome da planilha que teve a carga de dados. Tá bom? Outro exemplo que a gente pode estar fazendo aqui é o tratamento. Que nem você precisa criar campos novos, ou precisa fazer algum tipo de
agrupamento que siga não a tabela fato, mas a tabela de apoio. Então vou estar criando aqui um outro agrupamento. Venho aqui na parte de script de dados, editor de carga de dados, e posso estar criando um apoio para essa pontos de acordo com os pontos. Vou estar dando aqui um load. Dessa vez eu vou chamar agrupamento de pontos. Agrupamento de pontos. Ó, observe que eu estou criando uma terceira tabela, tá? Eu tenho a minha primeira tabela, que é o Campeonato Europeu. Eu tenho a tabela de pontos, que eu mantive separada pelo left keep. E agora eu estou criando uma terceira tabela, que é agrupamento de pontos. Ou seja, vou dar um load aqui, também no inline. E pelos pontos, pelo número de ponto, eu quero que você classifique o jogo, se foi bom ou se foi ruim, né? Então vou dar aqui classificação. Se foi 3 pontos, o jogo ele pode ter, ele é bom, é um bom jogo. Se for 3 pontos, é bom jogo. Se for 2 pontos, ele é ruim. E se for menos 1, ele também é ruim. Essa aqui é uma forma de você estar fazendo o agrupamento para uma nova tabela de dados. Vou dar o carregar dados aqui. E a gente pode ver aqui no modelo de dados como é que ficou essa ligação. Vou dar aqui visualizador de modelo de dados. Ó, e aqui, observe que o agrupamento de pontos, está vendo? Ele está seguindo a tabela de apoio. Arrumou aqui, a tabela pontos virou a tabela do meio. Tá vendo como é que fica? E se você quiser reaproveitar os dados? Eu quero estar reaproveitando na carga de dados essa primeira tabela que eu já carreguei para fazer alguma coisa, algum tipo de ligação, alguma coisa diferente. Vamos ver como é que a gente faz. A gente pode estar utilizando o resident. Vou estar colocando aqui reload. Ou seja, dessa minha tabela campeonato europeu, eu vou estar aproveitando o date para fazer a ligação de ano e deixa eu ver, acho que ano não, vou estar pegando o time da casa e verificando só se o time da casa começa com a letra A, né? Então vamos lá. O que eu escrevo aqui? Reloada. Não. Vou colocar aqui recarga. Melhor. Aqui times que contenha. Isso aqui você poderia estar resolvendo com um if, tá? Mas eu estou fazendo uma tabela nova só para vocês verem como que funcionaria, tá certo? Então aqui no times que contém A, vou colocar aqui load, vou colocar o meu time da casa e saber se ele contém A, né? Para saber se ele contém A, bom, vou colocar aqui resident e a minha tabela de dados que já foi carregada, que é esse campeonato europeu. Eu vou estar dando uma recarga na tabela em times que contém A. Então vem aqui, campeonato europeu, time da casa, times que contém A. Aqui eu vou dar um distinct. Só que no primeiro momento eu não vou estar fazendo a ligação, tá? Eu vou estar usando essa tabela aqui como tabela temporária para poder estar fazendo a ligação dela futuramente. E depois eu vou estar dropando essa tabela, tá? Então vamos lá. Times que contêm a letra A. Vou ter que dar um like aqui, né? Então where build match, o texto é esse home team, e se ele contém a letra A. Pode ser no começo, no meio, no final, tanto faz. Maior que 0.
como é que eu faço para trazer essa tabela aqui de volta? Só que com um campo a mais. Eu vou estar carregando aqui times que contêm a letra A, times que contêm a letra A, oficial. E aqui eu vou estar dando um load da mesma tabela. Vou estar trazendo esse campo Home Team para fazer a ligação. E vou estar criando um campo novo aqui também. Colocar um texto. Este time pertence à letra A. Vou chamar aqui identificação. Esse campo aqui ele não vai existir para todas as linhas da tabela, tá? Porque nem todas as linhas têm a letra A. Residente, vou estar fazendo uma carga da tabela aqui, dessa tabela de times que contém a letra A que eu acabei de carregar. E eu vou estar dropando essa tabela. Drop table, porque se eu não dropar, ele vai estar carregando duas vezes, esse time que contém a letra A e times que contém a letra A oficial. Sendo que não tem a necessidade de manter essa tabela aqui, porque eu só usei para fazer um tratamento. Então, eu só usei ela para fazer um tipo de filtragem, para depois poder ligar os dados dela com a tabela oficial. Está dando aqui a carga de dados. Aí aqui vocês podem ver como é que ficou no modelo de visualização de dados. Ó, times que contêm a letra A oficial já veio para cá. E aqui a gente pode visualizar, ó, são 11 linhas, então são 11 times que contêm a letra A. Se a gente vir aqui na parte de análise, eu posso ver aqui os campos de times que contêm a letra A. Identificação. Vou estar trazendo aqui, identificação. Ó, aí, observe que nesse caso, times que não contêm a letra A, deixa eu organizar pelo visitante que vai ficar mais fácil. Times que não contêm a letra A em time da casa, ó, fica como campo nulo, tá vendo? Observe aqui que todos os times que não contêm a letra A ficaram nulo, tá bom? Aí o filtro também só vai funcionar para times que contêm a letra A. Se você quiser filtrar nulo, tem que fazer outra condição lá no filtro para você poder colocar um if, por exemplo. Se if nulo, faça outra coisa. Ou então deixar um tratamento default automático para todos os caracteres nulo. Tá certo? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Foi simples. Eu acredito que eu vou vir com mais dessas dicas de script, porque tem sido bastante pedido, né, para fazer a organização ou a transformação ou a carga de dados. Por hoje é isso. Eu agradeço a todos por ver o vídeo, desejo muito sucesso a todos e até a próxima.